Qual é a diferença entre um mero religioso e um discípulo de Jesus? Como nós podemos entender, saber a diferença, a distinção que há entre uma pessoa religiosa e alguém que de fato segue o Senhor Jesus Cristo? Eu quero refletir com você num texto hoje que nos ensina, o próprio Senhor Jesus nos ensina sobre isso. Ele se encontra no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Nesse trecho, Jesus vai fazendo uma antítese, na verdade são 6 contrastes, 6 antíteses entre aquele que simplesmente é um religioso e segue os seus costumes religiosos e aquele de fato que é um cidadão do reino, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. No versículo 20 desse capítulo, Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus faz uma afirmação que parece severa, mas interessante aos seus discípulos. Olha o que ele diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Note, escribas e fariseus eram religiosos da época de Jesus, judeus que seguiam a lei, ou que acreditavam seguir a lei, e que tinham seus costumes religiosos praticados na sociedade ali do primeiro século. Jesus vira para os seus discípulos e diz: se a justiça ou se a retidão de vocês não exceder em muito a desses religiosos, vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus passa então a mostrar qual é a diferença, qual é o contraste que existe entre um religioso, um mero religioso, que segue um sistema de costumes e valores, e alguém que de fato é um discípulo de Jesus. E ele faz isso em vários exemplos. O primeiro exemplo que ele dá envolve a questão do homicídio, está no versículo 21, onde ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O texto vai continuar, mas eu quero destacar apenas esse trecho, nessa primeiro contraste que Jesus dá, para mostrar que o religioso ele está preocupado simplesmente em não ferir a lei, não matar. Eu não posso matar. Eu não posso ser um homicida. Jesus mostra que o discípulo de Jesus vai muito além disso, porque ele considera não apenas o ato exterior de matar alguém, mas ele considera a própria ira no coração como pecaminosa. Então, alguém que é um discípulo de Jesus leva a sério essa questão, de lida adequadamente com a ira no seu coração e se compromete a perdoar e se reconciliar com seu irmão. Esse é um exemplo que Jesus dá dos 6. Até o final do capítulo, ele vai dar vários exemplos. O segundo é com relação ao adultério. Se encontra nos versículos 27 em diante, onde ele diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus novamente expande a questão, mostrando que não era apenas o ato exterior, o adultério, o ato sexual ilícito. A motivação, o desejo do coração já demonstrava o pecado, já demonstrava um coração não voltado para Deus. Por isso que o cidadão do reino, o discípulo de Jesus, ele entra em contraste com aquele que é um mero religioso, porque ele não está preocupado só com o externo. Não está preocupado só com o que as pessoas vão pensar dele, não está preocupado com as consequências apenas dos seus atos, mas em seu coração, em suas motivações, ele quer adorar ao Senhor. Ele quer agradar ao Senhor. Isso envolve o cuidado com o coração puro, com pensamentos adequados, com motivações santas. Um discípulo não se preocupa com o mero ato exterior, mas ele se preocupa em agradar ao Senhor a partir do seu íntimo, a partir do seu coração, e isso também se torna evidente nos seus atos exteriores. O texto continua, eu não vou fazer toda a exposição, como eu falei, são 6 contrastes que Jesus apresenta entre alguém religioso e uma pessoa que é de fato um discípulo. Jesus vai falar a respeito dos juramentos a partir do versículo 33, ele vai falar da vingança a partir do versículo 38, mas eu quero fechar com o último, que retrata e resume todo o conceito, que está a partir do verso 43, que fala a respeito do amor ao próximo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Note, isso não está na lei do Senhor.
Amarás o teu próximo está, odiarás o teu inimigo não. Era o conceito dos religiosos da época de Jesus. Ele continua no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aqui Jesus inclui esse ensino entre a diferença entre o religioso, o mero religioso, e um discípulo. Ele fala, o religioso, ele ama aquele que o ama. Ele ama aquele que é seu próximo, ele ama aquele que é semelhante a ele, mas ele odeia o seu inimigo. Ele ama o seu próximo, mas no íntimo ele odeia o seu inimigo. Mas o ensino para o discípulo é: ame seu inimigo, ore por ele, o abençoe. Por quê? Porque isso é o reflexo do que Deus faz. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Em certo sentido, a sua graça comum, o seu amor comum está sobre todos. É a ilustração que é dada no versículo 45. Se você ama somente aquele que te ama, não precisa ser cristão para isso. Jesus fala que os gentios fazem o mesmo. Os religiosos fazem o mesmo. Eles amam aqueles que são agradáveis a ele, aqueles que ele já tem um relacionamento. Mas como o caráter do Pai é evidenciado? Através do amor ao inimigo. Assim como o Senhor nos amou quando éramos inimigos dele. Ele nos resgatou, ele nos salvou, ainda quando estávamos em inimizade para com ele, por causa dos nossos pecados. Ele demonstrou o seu amor para conosco. Por isso, o discípulo de Jesus deve amar não só aquele que é seu próximo, não só aquele que é agradável a ele, mas deve amar também o seu inimigo, exercendo misericórdia, exercendo perdão, exercendo bondade e refletindo o caráter do Pai através das suas atitudes. Essa é a grande diferença entre o religioso, um mero religioso, e o discípulo de Jesus. O religioso preocupa-se com o ato exterior, em cumprir determinadas regras e costumes e leis e ser visto pela sociedade como alguém que é uma pessoa justa, correta, santa, espiritual. O discípulo de Jesus, ele vai além do comportamento exterior. Ele tem um coração voltado para o Senhor. Ele quer agradar o seu Senhor e ele luta contra a sua natureza pecaminosa para ser mais semelhante ao Mestre, imitar o caráter de Cristo, imitar o caráter do Pai e assim vivenciar a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. Minha oração é que você não seja um mero religioso, alguém que está preocupado apenas com o exterior, alguém que está preocupado apenas em cumprir regras, mas que você tenha de fato um coração voltado para Jesus e que você caminhe seguindo os passos dele como um verdadeiro discípulo. Que Deus te abençoe e até a próxima.